Matheus Teixeira, meu boa tarde a você e queria te ouvir então, sem delongas, com a sua bela voz sobre a pesquisa Genial Quest e todos esses dados e este cenário, porque conecta muito com um ambiente que você conhece, que é o Supremo Tribunal Federal. Maravilha, boa tarde, Yuri, Débora, minha dupla também, Pedro, e a quem nos assiste. A pesquisa, de fato, tem muita notícia ali dentro, tem muita margem para análise, porque o que a gente falava antes em um empate técnico, porque existe a questão da margem de erro, agora é um empate numérico, é 41-41, ou seja, se fosse hoje a eleição, não daria para saber quem seria o próximo presidente do Brasil. Alguns números ali que eu acho importante ressaltar e analisar. Primeiro, a tendência que o traço mostra. Lá em dezembro, a diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro era muito grande. E a gente vê uma tendência de Lula para baixo e uma tendência de Flávio Bolsonaro para cima. Ou seja, se essa tendência seguir, Flávio Bolsonaro pode, inclusive, ultrapassar o presidente Lula nas próximas pesquisas. Não tem nenhum dado que aponte exatamente que isso de fato vai ocorrer, mas sempre que a gente lê pesquisas, a gente vê o histórico e qual que é a tendência que ela aponta. E a tendência é essa, uma tendência para baixo do presidente Lula e uma tendência para cima do Flávio Bolsonaro. Ao mesmo tempo, tem outro dado que pode, ao mesmo tempo, preocupar ou deixar mais tranquilo o Palácio do Planalto. A pesquisa mostra que no segundo turno tem 16% que se declaram que vão votar em branco, nulo ou sequer vão participar da eleição e apenas 2% que se dizem indecisos, ou seja, o eleitorado que tem ainda como buscar, seja Flávio ou Lula, que está indeciso é muito reduzido. Isso aponta, primeiro, que está cristalizada a polarização no Brasil, portanto, a margem de indecisos, quando o eleitor que foi pesquisado se depara com os dois nomes, é muito baixa. Mas, ao mesmo tempo, pode mostrar também que Flávio Bolsonaro está próximo do seu teto, que ele não tem muito mais para onde crescer. Não só ele, como o presidente Lula também, obviamente, porque os 2% indecisos é em relação ao cenário como um todo, mas fato é que os dois candidatos têm uma margem muito pequena daquele eleitor que ele tem que buscar. Historicamente, a gente fala em um terço de esquerda, um terço de direita, um terço de centro, que dependendo para onde ele vai pender, que vai definir a eleição. Mas nesse caso, em relação ao segundo turno, não é um terço que está indeciso ou um terço que está no centro que vai pender para algum dos dois lados. Segundo a pesquisa, apenas 2% estão indecisos, portanto está cristalizada a polarização no país, ao menos é o que aponta essa pesquisa Quaest. Débora e Yuri. Obrigada, Matheus Teixeira, Pedro Venceslau, por enquanto. A dupla volta daqui a pouquinho.